O embarque em um avião é um ato de confiança. Confiança de que tudo sairá como planejado, de que todos chegarão ao destino final. Mas, infelizmente, nem sempre a história termina assim. O céu, vasto e sereno, parece garantir a segurança de cada jornada. Mas em alguns momentos, o inesperado acontece e o céu se transforma em palco de uma tragédia. A aviação brasileira, ao longo dos anos, viu acidentes que marcaram profundamente a história do país e deixaram feridas que jamais serão esquecidas. Hoje, vamos relembrar esses momentos em que o sonho de voar se tornou um pesadelo. Antes de começarmos, é importante lembrar que cada um dos acidentes que vamos mencionar envolve a perda de vidas preciosas. Este vídeo não é apenas uma lista, mas uma forma de honrar a memória daqueles que partiram e de refletir sobre as lições aprendidas para que tragédias como essas não se repitam. Lembrando que por trás de cada número há histórias, famílias e muitas vidas impactadas. Os 5 piores acidentes aéreos do Brasil. 5º lugar, acidente em Vinhedo, São Paulo, 2024. Em 9 de agosto de 2024, a cidade de Vinhedo, em São Paulo, foi cenário de um trágico acidente. Um avião da Voipaz, que realizava um voo regional, caiu em uma área residencial logo após decolar. Todas as 62 pessoas a bordo, incluindo 58 passageiros e 4 tripulantes, perderam a vida. A queda ocorreu em um bairro populoso, o que fez com que o impacto fosse ainda mais devastador, caindo próximo a residências e deixando as comunidades locais profundamente abaladas. Este acidente, por ser tão recente, reacende discussões sobre a segurança nas operações de aviação regional e a importância de procedimentos rigorosos de manutenção e fiscalização. 4º lugar, voo Lamia 2933, Colômbia, 2016. Em 28 de novembro de 2016, o voo Lamia 2933, que transportava a equipe de futebol da Chapecoense para a tira final da Copa Sul-Americana na Colômbia, caiu nas proximidades de Medellín. O time vivia um grande momento de ascensão no cenário internacional, sendo aquele o jogo mais importante da vida de muitos dos jogadores que estavam naquele voo. A aeronave, que levava 77 pessoas, caiu devido à falta de combustível. Entre os passageiros estavam jogadores, comissão técnica e jornalistas que acompanhavam a final da Copa Sul-Americana. A investigação revelou que a empresa aérea havia tomado decisões imprudentes, como não reabastecer o avião durante uma escala, o que acabou sendo fatal. O acidente resultou em uma enorme perda, mas 6 pessoas sobreviveram. Entre os sobreviventes estavam os jogadores Alan Ruschel, Jackson Follman e Neto. Alan Ruschel, lateral da equipe, foi um dos primeiros a ser resgatado e passou por diversas cirurgias após o acidente. Jackson Follman, goleiro reserva, teve que amputar parte de sua perna direita, mas seguiu em frente, tornando-se um exemplo de superação. Neto, o zagueiro da equipe, foi encontrado em estado grave, mas se recuperou após longos meses de tratamento. Além dos jogadores, o jornalista Rafael Hensel, que estava cobrindo a viagem para a Rádio Oeste Capital, também sobreviveu. Infelizmente, ele faleceu em 2019, após sofrer um infarto enquanto jogava futebol. Dentre os tripulantes, a comissária de bordo, Ximena Soares, e o técnico de voo, Erwin Tumiri, também sobreviveram. Este acidente foi um dos maiores desastres aéreos envolvendo um time de futebol, e a tragédia gerou uma onda de solidariedade em todo o mundo. A comoção mundial se traduziu em homenagens nos estádios, doações e gestos de apoio de clubes e torcedores de diversas partes do mundo. 3º lugar, voo Air France 447, Oceano Atlântico, 2009. Em 1º de junho de 2009, o voo Air France 447, que partia do Rio de Janeiro com destino a Paris, desapareceu dos radares durante a travessia do Oceano Atlântico. O Airbus A330 enfrentou condições meteorológicas adversas e, devido a uma combinação de falhas técnicas e erro humano, entrou em uma queda incontrolável. Todos os 228 ocupantes do avião perderam a vida. Este acidente destacou a vulnerabilidade
de aeronaves modernas diante de falhas em sistemas automatizados, especialmente em áreas remotas. A busca pelos destroços e pelas caixas pretas levou quase 2 anos, tornando-se uma das operações de resgate e recuperação mais complexas da história da aviação. O acidente não ocorreu em solo brasileiro e nem envolveu uma empresa brasileira. Entretanto, por ter saído do Rio de Janeiro, o avião levava a bordo muitos brasileiros, fazendo com que o acidente tenha causado grande impacto e comoção por todo o Brasil. Segundo lugar, Voo Gol, 1907, Floresta Amazônica, 2006. Em 29 de setembro de 2006, o Voo Gol 1907, que fazia a rota Manaus-Rio de Janeiro, foi envolvido em uma colisão aérea com um jato executivo Legacy 600, a aproximadamente 37 mil pés de altitude sobre a floresta amazônica. A colisão cortou parte da asa esquerda do Boeing 737, fazendo com que a aeronave perdesse sustentação e caísse em espiral, resultando na morte de todos os 154 ocupantes após a aeronave se despedaçar no ar e cair em uma área de mata fechada. O Legacy 600, embora avariado, conseguiu pousar em segurança. A colisão foi causada por uma falha no sistema de comunicação e desatenção dos pilotos do Legacy, que não perceberam que o transponder estava desligado. Isso impossibilitou que o Boeing detectasse a presença do outro avião. O controle aéreo também teve dificuldade em gerenciar a situação devido a falhas no radar. O acidente provocou um intenso debate sobre a segurança aérea no Brasil, levando a melhorias nos sistemas de controle e fiscalização. A tragédia também resultou em processos judiciais contra os pilotos do Legacy e a empresa responsável pelo jato. A tragédia levou a mudanças significativas nas normas de aviação e na capacitação de controladores de voo no Brasil. Primeiro lugar, voo TAM 3054, São Paulo, 2007. 17 de julho de 2007. Era um dia nublado e chuvoso em São Paulo, quando o voo TAM 3054, vindo de Porto Alegre, se aproximava do aeroporto de Congonhas. O Airbus A320, com seus passageiros ansiosos por um retorno seguro para casa, estava a poucos minutos de completar sua jornada. No entanto, o que deveria ser um pouso tranquilo se transformou em um pesadelo. À medida que a aeronave descia para o pouso, a chuva intensa transformava a pista em um campo escorregadio e traiçoeiro. Os pilotos, experientes e preparados, tentaram a todo custo garantir uma aterrissagem segura, mas a força da água e a limitação da pista curta criaram um cenário desafiador. O avião tocou o solo, mas a frenagem não foi suficiente para conter a velocidade. A aeronave ultrapassou o limite da pista e colidiu com um prédio da TAM. A explosão resultante causou uma destruição massiva, e o impacto da tragédia foi sentido em todo o país, com a perda de 199 vidas, sendo 181 passageiros, 6 tripulantes e outras 12 pessoas que estavam no prédio atingido. O acidente foi um divisor de águas para a segurança aérea no Brasil, levando a uma reavaliação das condições de operação dos aeroportos e a implementação de novas medidas para evitar que situações semelhantes se repetissem. O trágico evento gerou um amplo debate sobre as condições de infraestrutura dos aeroportos brasileiros e a necessidade urgente de reformas para garantir a segurança dos passageiros, principalmente no aeroporto de Congonhas, local do trágico acidente. Esses acidentes não são apenas números, são histórias de vidas interrompidas tragicamente. Cada um deles nos lembra da importância da segurança e das lições aprendidas para evitar novas tragédias. Se você gostou deste vídeo e quer mais listas como esta, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!